Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, está começando neste momento o nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes, para aqueles que estão dando seus primeiros passos na fé cristã, na fé católica. Aqui é o Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Eu quero acompanhar você nessa jornada que tem como objetivo tornar-se um verdadeiro católico. O nome desse projeto foi inspirado em uma obra de Santo Agostinho. A obra se chama De Catequizandis Rudibus. Uma das possíveis traduções para esse nome, o nome dessa obra, seria a respeito ou também sobre a catequese destinada aos iniciantes. O Rudibus do nome do livro de Santo Agostinho, da obra de Santo Agostinho, a gente pode traduzir como rudes, né? E se a gente pensar na origem da palavra, né? Que é uma pessoa rude, uma pessoa ignorante, uma pessoa inculta, uma pessoa chucra, é uma pessoa que carece dos rudimentos, carece das bases, do alicerce, do conhecimento sobre determinado aspecto, ou sobre uma coisa, ou sobre um assunto. Exemplo, se uma pessoa carece dos rudimentos, das bases, dos alicerces da política, ela vai dizer, em matéria de política, eu sou ignorante. Quando a gente usa a palavra também inculto, é aquilo que não foi cultivado. Então, pensa só num jardim, um pedacinho de terra que você cuida dele, você cultiva, então você limpa, você deixa ele tudo organizadinho, tudo bonitinho. Um pedaço de terra que a gente não cuida, então que não é cultivado, é aquele que nasce erva daninha, é aquele que cresce mato. Geralmente as flores mais bonitas, elas também são mais delicadas, então aquela que é uma praga, ela vai pegando o espaço das outras flores, aquilo fica uma bagunça. Então ali onde não é cultivado, um outro jeito de dizer é inculto, sem cultura, né? Cultura vem de cultivar. Então se uma pessoa na sua vida não cultivou, por exemplo, né, a música, não aprendeu a apreciar uma boa música, não tem conhecimentos de música, ela pode dizer que em matéria de música ela é inculta. Então a pessoa fala assim, ixi, eu não tenho cultura musical, em matéria de música eu sou inculto. Quando a gente usa geralmente a palavra rude, né, do jeito mais comum do uso da palavra, a gente está se referindo à educação, né? Então, aquela pessoa que é rude, a gente fala, nossa, mas que pessoa rude, significa que ela não cultivou as boas maneiras, ou ela não tem os conhecimentos elementares, nem mesmo os conhecimentos elementares sobre bons modos, sobre educação. Então a gente fala, essa pessoa é rude em bons modos, em boas maneiras, em educação. É um modo de dizer mal educado. A história do livro Catequizandis Rudibus é que um amigo de Santo Agostinho chamado, graças a Deus, é estranho o nome, né? Mas o nome dele é em latim, então é Deográcias. Deográcias escreveu uma carta para Santo Agostinho. Ele era diácono na cidade de Cartago. Santo Agostinho estava em Hipona, uma outra cidade. Esse amigo então escreve para Santo Agostinho, dizendo que o bispo deixou ele encarregado de ser catequista na diocese. Ou seja, a missão dele era preparar aquelas pessoas que tinham desejo de se batizar. Elas tinham escutado falar de Jesus, mas elas não tinham nem mesmo os rudimentos da fé. Era preciso ensinar essas pessoas que em matéria de fé eram ignorantes. Então Santo Agostinho escreve esse livro para poder explicar sobre como dar catequese, como instruir aqueles que são incultos na fé, aqueles que não cultivaram a fé, os ignorantes na fé, os rudes na fé. E agora você aí já deve ter matado a charada de por que nós escolhemos esse nome, Catequizandis Rudibus, para esse nosso projeto. Porque o objetivo desse projeto é dar os rudimentos,
as bases, os alicerces para aquelas pessoas que desejam se tornar verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos, ou também os incultos na fé. Então, não é só quem não recebeu cultura na fé, porque eu gosto da imagem do jardim, porque pode vir alguém fazer um jardim bem bonito, deixar ele tudo arrumadinho. Se você não continuar cultivando o jardim, se você parar de podar, se parar de limpar, o que vai acontecer? A grama vai crescer, as ervas daninhas vão voltar, vão começar a conquistar espaço e logo logo o nosso belo jardim vai virar um matagal só. A fé também é assim, se a gente parar de cultivar a nossa fé, depois vai crescendo a erva daninha, que são aquelas ideias daninhas. Daninho é aquilo que faz algum dano, então aquilo que faz mal. Então começam a aparecer ideias daninhas que fazem mal para a nossa fé, e aí de repente aquele jardim bonito da nossa fé pode virar um belo matagal com todo tipo de ideia, com todo tipo de bicho lá, de aranha, de escorpião, e a gente não quer isso. Então a gente vai cultivar a nossa fé aqui nesse nosso programa Catequizandis Rudibus. A ideia é gravar pequenos episódios para que vocês possam escutar no intervalo entre as atividades. Dá para escutar no carro, dá para escutar no celular, enquanto faz a ginástica, enquanto faz uma caminhada, enquanto cozinha, enquanto limpa a casa. Então, a ideia é ajudar você a aproveitar o seu tempo para poder cultivar a sua fé, alicerçar a sua fé, porque isso daqui é só para a gente adquirir os rudimentos, o alicerce. Não dá para a gente viver uma fé somente online, somente pelo celular, pelo podcast, pelos vídeos no YouTube. A fé de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi pensada por Ele para ser vivida em comunidade. A gente lá na frente vai aprender mais sobre isso. Mas nós cristãos, nós católicos, vivemos, colocamos a nossa fé em prática juntos, em comunidade, como irmãos e irmãs da mesma família, filhos do mesmo Pai Celeste que está nos céus. E é isso. Nesse episódio, nosso objetivo realmente é só falar para vocês um pouquinho do que é esse projeto, e no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho de qual é a nossa estratégia para alcançar esse objetivo de adquirir os rudimentos e cultivar a nossa fé. Deus abençoe você e a gente se encontra no próximo episódio.